Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Esse aqui, gente, vai ser o modelinho da aula do passo a passo de hoje. Qual modelinho é esse aqui? Esse aqui é o que a gente chama de necessaire jogos, certo? Por que necessaire jogos? Para quem não conhece o modelo. Boa noite, tudo bem? A todo mundo que está chegando aí. Ó, então, esse aqui, ó, gente, é um modelinho de necessaire jogos. Por que chama necessaire jogos? Porque quando a gente abre aqui, ó, a abinha dele vira um tabuleiro. Um não, na verdade são dois tabuleiros. De um lado, ele tem um tabuleiro que fica mais ou menos dessa forma. Esse foi o nosso protótipo, então o tabuleiro é um pouquinho diferente. E do outro lado, ele vai ficar assim, certo? E a necessaire, ela é básica, tá, gente? Então, basicamente, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó, certo? Ele vai ficar assim. A necessaire vai ficar assim e a gente vai poder jogar de um lado e também do outro, certo? Olha que legal. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa aqui nos nossos stories para saber qual estampa a gente usa na aula de hoje. Certo? Subindo aqui de novo. E escolheram esta aqui, ó. Vou mostrar aqui já para vocês. Deixa eu separar tudo bonitinho aqui. A gente tinha duas estampas. A escolhida foi esta aqui, ó, de astronauta. Olha só que estampa bem legal, gente. Que estampa bem legal. Ó, e o tabuleiro, ó, no caso, ele vai assim. Olha só, bem legal, bem diferente da nossa amostra, né? Aí tem o outro lado, que ele vai dessa forma, certo? E vamos lá, antes que vocês me perguntem, Henrique, esse modelinho vai ter no site? Não, gente, esse modelinho ele não vai para o site. Ele foi exclusivo da nossa live shop, que foi agora no começo do mês. E da live shop ele vai direto para o nosso clube de assinantes, certo? Então esse modelinho é um modelo exclusivo tanto para quem comprou na nossa live shop, por isso que a gente está fazendo essa aula aqui no aberto, e também para quem fez a assinatura do nosso clube. Então esse é um modelinho exclusivo, tá, gente? Inclusive eu tenho outra estampa aqui, ó. Essas duas estampas não esteve na nossa live shop, certo? Tanto essa de astronauta quanto essa aqui também, tá? Lá a gente vai ter vários modelos não, várias estampas que são exclusivas, tá, gente? Vários modelos que são exclusivos do clube. Então esse modelinho é exclusivo para lá, tá certo? Então vamos lá, já vamos começar, tá? É um modelinho bem tranquilo, bem rápido de fazer, ele não é demorado, porque é basicamente uma necessaire comum. Então vamos lá, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de forro. O forro, gente, a gente vai usar somente para a parte da necessaire. A gente não vai precisar do forro para essa parte da abinha, porque já vão duas partes sublimadas e ela fica com uma estrutura bem legal. Então já dispensa o forro. Então vamos lá. Vou precisar de zíper também para colocar no nosso necessaire, cursores e botãozinho. Nesse caso aqui eu usei o botãozinho de pressão de plástico, tá? Aquele tipo Rita. Olha só, certo? Então, ó, essa aqui é lindinha, gente. A gente tem mais de 20 estampas, tá? Mas, porém, esse é um modelinho exclusivo lá do nosso clube, certo? Caso você queiram saber mais do nosso clube, você pode nos perguntar via direct ou vir aqui no nosso perfil e clicar em assinar, certo? Que você já vai ter acesso a descontos exclusivos, redução do prazo, vai ter modelo exclusivo, estampas exclusivas, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, gente, pela nossa aba, que será o quê? Que será o nosso tabuleiro de jogos. Então, eu vou pegar as duas partes, certo? Essa partezinha aqui, ó, que é o nosso tabuleiro, e essa aqui que também é um tabuleiro, mas de outro jogo, certo? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos unir um com o outro, ó, frente com frente. Nesse caso, gente, eu vou fazer ele virado, tá? Eu não vou fazer com viés, porque eu prefiro assim virado. Como ele é um pouquinho grande, como que a gente pode fazer? Para quem quiser, pode costurar em volta de tudo
e virar ele. Eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro fechar uma parte e deixar uma parte aberta, mas eu vou mostrar aqui para vocês como fica. Então vamos lá. Já levei aqui para a máquina. Faz um retrocesso no começo. Nessa partezinha aqui, a gente pode fechar ela toda, certo? Então vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, né? Porque senão não dá pra ver. Aí, agora sim, né? Então vamos lá. Cuidado aqui na curva, tá, gente? Pode fazer com cuidado essa curvinha aqui, pra ela ficar bem legal, tá? Pra ela não sair fora. Então eu fiz de um lado aqui, ó. Vou fazer a parte de baixo toda. Acabou a linha da minha bobina. Deixa eu trocar aqui rapidinho. Tá muito calor aqui. Então vamos continuar aqui. Então eu vou fazer aqui, ó. Cuidado aqui nessa curvinha. Pode fazer com bastante cuidado aqui. Aí, ó. Aí aqui, gente, ó, a gente vai costurar só uma parte. Tá? É opcional, você pode costurar parcial, igual eu fiz aqui, ó, até uma parte aqui, ou até pode costurar tudo, mas eu não gosto na parte de desvirar, certo? Então por isso que a gente está fazendo parcial. Para facilitar na nossa curvinha aqui, ó, pode até fazer uns piques, tá? Pique, né? Um piquezinho aqui nessa curvinha para ele ficar bem certinho. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai desvirar aqui. Fazendo dessa forma, gente, fica mais fácil e para ele não marcar, tá certo? Então a gente vai desvirar aqui. Quem tiver um secador vai esquentar um pouquinho antes de desvirar, que fica muito mais fácil, certo? Então vamos lá. Então vou desvirar aqui. Vou desvirar aqui, cuidado com as pontinhas. Pode usar a tesoura para voltar a pontinha. Só cuidado, gente, para não passar direto, tá? Porque pode acontecer. Não ir com muita força. Aí. Então, basicamente, gente, vai ficar dessa forma aqui. A gente vai passar uma costura em volta. E essa partezinha aqui que ficou aberto, a gente vai fechar quando a gente fizer esse pesponto em volta de tudo, tá certo? Então, vamos começar. Então, vou ajustar aqui, ó. A gente já pode ajustar antes de começar a fechar. Dá para fazer mais justinho, dá para entrar um pouquinho mais também. Fica a critério, certo? Então, vamos lá. A linha branca tá por fora, beleza. Então vamos lá. Então eu vou passar um pesponto aqui, ó, em volta de tudo, certo? Cuidado aqui nessa curvinha. O botãozinho, gente, eu vou colocar depois, tá? Aí aqui, gente, a parte que a gente não costurou, a gente vai dobrar ela, certo? E vai fazer e vai seguir o pesponto comum. Vamos dobrar dos dois lados, certo? Vamos chegar dos dois lados. Para quem chegou agora não tem problema, a aula vai ficar gravada, tá, gente? Para quem não conseguir acompanhar. Ó, então vamos deixar aqui, ó. Vamos dobrar, pode fazer com calma, tá, gente? Não precisa fazer com pressa. Até porque a gente vai dobrar aqui na hora para poder fazer esse fechamento. Eu prefiro fazer dessa forma do que fechar inteiro e desvirar tudo. Mas aí é opcional também. Quem preferir fazer essa virada no material todo também pode.
Eu não gosto porque eu acho que acaba dando mais margem para marcar, certo? Aí, agora foi. Então ficou assim, gente, ó. De um lado ficou dessa forma, o tabuleiro, e do outro vai ficar assim. Por enquanto nós vamos reservar essa parte aqui do lado e vamos para a parte da nécessaire, que é essa partezinha aqui, certo? Então, vamos lá. Por onde a gente vai começar agora? Vamos pegar as duas partes, ó, parte da frente e parte de trás, e vamos começar colocando o nosso zíper. Estou usando o zíper número 5. Vou começar aplicando o zíper aqui. Então, apliquei o zíper de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Isso antes da gente aplicar o forro. O forro vem daqui a pouco. Aqui nesse caso, gente, eu estou usando um forro de bagum, tá? Eu vou utilizar. Mas vocês podem usar de outro material, não tem problema. Pode usar um tricoline, se vocês acharem que combina mais. Como essa peça não pede algo impermeável, então dá para fazer no tricoline tranquilo também. Feito isso, o que nós vamos fazer aqui? Agora sim, eu vou vir com o meu forro. Ó. Primeiro eu vou costurar de um lado o forro, certo? Ó, vou pegar um quadrado aqui, no mesmo tamanho da nossa peça. Vou colocar o lado direito para baixo e vamos costurar aqui, ó, bem por cima do zíper. E vamos fazer isso dos dois lados, gente. Vamos fazer primeiro de um lado. Fizemos aqui de um lado, gente. Então já vamos virar e fazer o pesponto dele aqui, certo? Viramos aqui e vamos para o pesponto dele. Aí ajustamos e vamos fazer aqui o acabamento. Agora do outro lado, da mesma forma. Vou pegar o meu forro aqui, ó. Posso nem ver que aqui na parte de trás, ó, já ficou tudo certinho, bem acabadinho. Do outro lado, mesma coisa, mesmo procedimento dos dois lados. Então levei lá para a máquina, retrocesso no começo. Retrocesso no final. E vamos para o pesponto também. Ajustei a parte de baixo. Vou ajustar aqui a parte de cima. Aí. E levamos para a máquina. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Para quem quiser, pode passar uma costura de segurança aqui em volta desse forro para facilitar na hora de a gente for fazer o fechamento, tá? Eu prefiro passar a costura, porque eu acho que fica mais fácil. Do outro lado, mesma coisa. Agora essa sobra aqui a gente pode recortar, caso tenha ficado alguma sobra aí. Pronto. O que nós vamos fazer aqui?
tanto faz se é na parte da frente ou na parte de trás, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar o meio aqui, certo? Vamos fazer um pique aqui nessa parte. Nesse caso, vou fazer aqui na parte de baixo, certo? Para quê? Para a gente colocar a nossa aba. Mas antes disso, gente, antes de a gente fixar a nossa aba, vamos colocar o cursor. Aqui, ó, como ele ficou desigual, então eu vou precisar abrir ele, certo? Vou precisar abrir ele e colocar o cursor novamente para que ele fique bem alinhado, tá? Para não dar diferença no nosso... para finalizar a nossa peça. Quase perdi o botãozinho ali que eu vou precisar usar. Então, vamos lá. Então, encaixei aqui de um lado. Vou encaixar de outro. Vamos ver se está bem alinhado. Aí, ficou bem alinhadinho. Vamos puxar tudo, colocar novamente. Aí, ficou dessa forma. O que é que nós vamos fazer agora? Agora sim nós vamos... Deixa eu deixar essas pecinhas de lado aqui. Aí, agora nós vamos colocar a nossa aba. Nesse pique aqui, nós vamos fazer um na aba também. Então nós vamos dobrar ao meio aqui e fazer uma marcação aqui na parte de baixo, certo? E dessa forma, ó, vamos colocar aqui, ó, pique com pique, certo, gente? De uma forma que ele fica alinhado, ok? Só deixa eu confirmar aqui o lado que ele vai. Ah, não faz diferença. Tanto faz, gente, tá? Não faz diferença se eu colocar assim ou se eu colocar assim, tá certo? Faz sim, gente. Pera aí, só deixa eu pensar aqui. Deixa eu cortar o outro lado. Eu vou ter que colocar, gente... eu coloquei aqui... Ah, é verdade, ó. Ó, então se eu colocar aqui, ele vai virar. Ah, é isso mesmo, gente, tá? Faz diferença sim, tá, gente? Faz diferença, tá, gente? Esse aqui, ó, ele tem que fechar pro lado de trás. Então, isso aí, gente. Então, vamos lá. Tem diferença sim, tá, gente? Essa parte principal da estampa principal, com esse tabuleiro, vai um de frente para o outro. Então, estampa principal com o tabuleiro, vai um de frente para o outro, certo? Esse vai ser o lado certo de fechar. Se fizer para o outro lado, se fizer assim, o que vai acontecer? Vai dar na mesma, tá? Quase na mesma. Não vai dar na mesma, por quê, gente? Porque senão os botõezinhos vão ficar aqui, ó. Tá? Aí vai acabar pegando em cima do desenho. Então, dessa forma, o botão vai ficar para o lado que não tem a estampa principal. Ele é estampado, certo? Mas não tem uma estampa principal. Pronto, agora sim. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Parte do tabuleiro virado para a estampa principal. Pronto. Aí, alinhamos aqui com aquele pique que a gente fez, certo? E levamos para a máquina. Pode fazer um retrocesso aqui no começo. Retrocesso no começo. Retrocesso no final. E aí, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente já pode fechar a nossa necessaire, gente. Que ela já vai estar praticamente pronta. A parte dos botões a gente pode deixar por último. Não precisa colocar agora. Como são uns botõezinhos de pressão, então a gente coloca por cima mesmo, não precisa colocar antes, certo? Então vamos lá. Então já vamos fechar aqui a nossa necessaire, tá? As caixinhas de leite também vêm depois, certo? Então vamos lá. Vamos fechar, vamos unir aqui, ó, o meio com meio. Levei para a máquina. Lembrando, gente, o quê? Para fazer esse retrocesso aqui, muito cuidado, principalmente para quem está em máquina doméstica, para não quebrar a agulha, certo? Vamos fazer muitos retrocessos aqui. Olha, estava no ponto mais... Já
Troquei o ponto ali, estourou minha linha. Fazer bastante retrocesso, gente, para ele não sair, tá? Então, vamos lá. Escapou minha linha ali e vamos recomeçar aqui. Aí. Então, eu fui lá, passei bastante retrocesso, deixei tudo alinhadinho. Vamos costurar. Do outro lado, ó, já vamos deixar tudo alinhadinho aqui, tudo bonitinho. Essa partezinha aqui, ó, do tabuleiro vai ficar um pouquinho mais grossa, tá? Então, para quem estiver em máquina doméstica, tomar um pouquinho de cuidado também. Chegou no final lá, só vendo que tá pegando tudo bonitinho. E vamos finalizar. Cuidado, gente, para não costurar em cima do tabuleiro, tá? Onde não é para costurar. Parte final aqui, ó, retrocesso. Pode fazer bastante retrocesso aqui. Aí. Basicamente, gente, nossa necessaire já está quase pronta. Aqui, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. Essa caixinha de leite, ela tem aproximadamente, gente, 2 por 2, certo? Ó, ela vai ficar assim, ó. Vocês vão cortar mais ou menos 2 por 2 aqui. Eu tenho uma medida aqui, uma aproximada desse tamanho, certo? Da primeira necessaire que eu fiz. Então eu vou riscar aqui, risquei de um lado, vou riscar do outro, igualzinho. Risquei, agora eu vou cortar. Cuidado, gente, para não abrir demais essa caixinha de leite, essa medida 2 por 2, por quê? Porque se eu aumentar muito, eu vou acabar pegando o meu tabuleiro, ó, que ele tá bem aqui no meio, tá certo? Então, vou cortar aqui. Para quem quiser, gente, pode passar o viés, tá certo? Aqui nessa parte, para a gente fazer aquele acabamento bem legal. Aqui nessa parte, gente, como eu cortei depois dessa caixinha de leite, eu vou passar um retrocesso aqui para ele não soltar, tá certo? Ó. Só para ele não soltar na hora de que for fazer a caixinha de leite. Porque senão aqui, ó, ele vai abrir. Na hora que a gente abrir a caixinha de leite, como a gente cortou ali, sem uma costura, ele vai abrir, certo? Então, feito isso, vamos abrir aqui, vamos ajustar a nossa caixinha de leite. Puxou lá. É uma caixinha de leite bem singela, tá, gente? Ela não vai ficar grandona, ela fica pequena mesmo, tá? É só para dar uma base ali na nossa necessaire. Para fechar a caixinha de leite, gente, toma cuidado para não pegar em cima do tabuleiro, tá? Porque senão a necessaire já vai ficar desigual. Aliás, desigual não, ela vai ficar tortinha se pegar em cima do tabuleiro. E basicamente, gente, nossa necessaire está pronta. Agora a gente vai faltar colocar os botõezinhos. Deixa eu pegar aqui as pecinhas e já vamos desvirar. Vou até subir aqui, que basicamente de máquina, de máquina a gente já finalizou. Então vou desvirar aqui para vocês verem como ficou. E eu também quero ver, porque essa estampa tá bem legal. Eu gostei bastante. Será que eu vim com a camiseta preta, tá meio enroladinho, né? Pra ver. Vou até sair aqui de lado pra gente poder. Ficou tudo bonitinho. Pra vocês verem, ó. Ela fica bem justa, tá, gente? Ó, aqui nessa partinha da caixinha de leite. Sobra bem pouco. Viramos aqui de um lado e do outro. Ajustamos de um lado, do outro. Aí, ó. Então, gente, basicamente, ó,
ela vai ficar dessa forma aqui, ó. A gente vai virar e ela vai ficar assim, ó. A gente vai colocar os botõezinhos de pressão, então ela vai ficar assim, ó, de um lado. Quando a gente abrir ela aqui, ó, então vai ter o tabuleiro, certo? Olha só, então vai ter o tabuleiro aqui, de um lado. Aí quando a gente virar do outro, também. Nessa partezinha aqui, ó, nessa partezinha aqui, desse jogo, vai as pecinhas, tá certo? Ó, vai as pecinhas, pra gente poder... Deixa eu baixar aqui de novo. Opa. Aí, ó. Então aqui, ó, por exemplo, a gente deixou a necessaire aqui paradinha, então vai as pecinhas também, certo? Pra gente jogar. Aqui no caso não está cortado. Eu vou cortar aqui, gente, só pra vocês verem. Não é quadrado essa parte, esse é o redondo, tá? Mas até caiu. Então vai as partezinhas, certo? Como se fosse o X e a bolinha, ó, certo? E vão 6 de cada. O outro caiu ali no chão, mas vão 6 pecinhas de cada para essa partezinha do jogo. E o outro, esse aqui você vai precisar dos peõezinhos, certo? No caso, 2 peãozinhos, tá? Que a gente vai colocar aqui no início. E um dado, ó, igual aqui tem um dado pequenininho. E a criançada vai jogar, é top, tá, gente? Lembrando que esse modelo foi exclusivo da nossa Live Shop. E ele estará somente, depois da Live Shop, que já passou, né? Ele está somente no nosso clube de assinantes, tá certo? Temos mais de 20 estampas desse modelinho. É um modelinho bem bacana, gente. Então vamos lá, vamos para os botõezinhos, né? A gente vai colocar os botõezinhos de pressão, aqueles de plásticos, tipo o botão Rita, certo? Então eu vou marcar aqui, gente, ó, eles vão ficar assim, ó, tá vendo? Eu coloquei bem na ponta, pode colocar mais para dentro, eu gosto de colocar aqui mais para a ponta. Dá mais ou menos aí 1,5 cm, se você medir aqui. Vai na tesourinha mesmo. Tá? Usem aquele furador, gente. Tem um furador que fica muito mais fácil, tá? Do que fazer isso que eu tô fazendo. Fazer gente, aqui na pontinha, certo? Botão aqui na pontinha, junto com o meu negócio de colocar botão que eu acabei de esquecer o nome. Vão 4 botões, tá, gente? Eu só vi agora que me separaram só... Olha, tá fechado isso aqui. Só me separaram, gente, um botão. Só me separaram um botão, mas tudo bem. Vamos lá. Vou colocar o botãozinho de um lado. Era pra estar fixado, tá, gente? Mas não tá, mas tá tudo certo. E o botãozinho do outro lado. Eu vou colocar um botãozinho de cada aqui do lado, só para não ficar sem. Eu só tenho 2 botõezinhos, não trouxe mais. Devia ter trazido mais botõezinhos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Não vou ter, mas não tem problema. Dá para fazer a marcação, explicar como funciona certinho, para vocês verem. Pronto. Então ele vai ficar assim, ó, gente. Colocamos os botõezinhos aqui, ó. Essa marcação de dentro, como que a gente vai fazer? Vocês vão simplesmente marcar aqui, ó. Abre um lado, pode marcar aqui com a caneta, no fechamento, certo? Eu prefiro fazer dessa forma. Aí vocês vão colocar, abrir aqui, ó, certo? E colocar os botõezinhos. Nesse caso, meus botõezinhos acabaram, eu não consegui fazer essa parte de dentro. Mas é basicamente isso, tá, gente? O projetinho é bem legal, é bem interessante. Lembrando que esse modelo ele não vai para o site, tá? Ele foi exclusivo da nossa Live Shop.
e agora é exclusivo lá do clube de assinaturas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, ficou bem legal o modelinho, ele fica dessa forma aqui, a gente tem mais de 20 estampas para ele. Para quem tiver interesse no clube, só clicar lá no nosso perfil e ir em assinar. Para quem participa do clube, gente, tem desconto o mês todo de 15% de desconto. Tem prazo reduzido, estampa exclusiva, modelo exclusivo e tudo isso por menos de R$20 por mês, tá? Só clicar lá no nosso perfil em assinar e ver como funciona, tá? A gente já tem várias pessoas lá que já estão aproveitando todos esses benefícios. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. A aula vai ficar salva e depois, posteriormente, vai lá para o nosso canal do YouTube. Certo, gente? Muito obrigado e até a próxima aula.